Em novembro de 2019, eu estava na escola e estava no corredor, aquela confusão do corredor, e acabaram me batendo, assim. E eu senti uma dorzinha, mas aquilo normal. E passaram-se alguns dias, o meu seio continuou inchado e dolorido, mas eu já ia no médico mesmo, eu não dei muita importância. Eu fui no médico, ele pediu um exame só para desencargo, porque aquilo foi uma batida. E quando eu cheguei lá, achando que era uma batida, né? O rapaz da ecografia falou, é um nódulo. Eu dizia, não, é uma batida? Ele falou, eu tô te falando que é um nódulo. Ele dizia, não, é uma batida. Ele falou, punção até, ele pediu para eu fazer. Eu saí dali, né? Chamei o Felipe e tal, fiquei muito nervosa, porque daí o que era, né? E já fui direto e acabei marcando ali alguns dias e fiz. E na hora já a médica já falou, olha, eu não vou fazer uma punção porque é um nódulo, eu já vou fazer uma biópsia e mandar, porque parece que é alguma coisa, né? Ela não afirmou, porque... E daí foi aquilo demora, né? Demorou alguns dias, assim, demora alguns dias. No que demorou e não vinha, já era 20 de dezembro. E eu já entrei em férias e nós já tínhamos combinado de viagem, final de ano e Natal, e eu tinha assim no meu coração a certeza que era alguma coisa. Só que eu resolvi não saber o resultado, porque eu pensei, eu não vou passar um final de ano ruim, eu e a minha família, por causa disso, né? E eu fui, viajei, passou Natal, Ano Novo, e nós chegamos em Guarapuava no dia 2, e dia 2 eu fui pegar o resultado e realmente era um nódulo, né, que era um carcinoma. Eu não sei dizer se eu fiquei nervosa, eu fiquei meio... foi uma sensação muito estranha. E como Deus encaminha, Deus dá a doença, mas Deus dá a cura, né? O Felipe já, quando eu passei para ele tem um parente que é médico. Na mesma hora ele mandou para ele, né, pelo WhatsApp. E ele já viu o exame, já falou o que era. E enquanto o Felipe fazia isso e eu tava nervosa na rua, falando com o pai e com a mãe, eu fui tentar marcar exame, não tinha médico em Guarapuava, era final de, né, começo de ano, não tinha médico, mas Deus encaminhou tanto que no outro dia eu já fui para Cascavel. Eu cheguei lá e ele falou, ó, Luciane, é um câncer, nós vamos ter que tratar. E, assim, fui muito nervosa, assim, chorando, e agora o que eu, né, porque câncer é sinônimo, às vezes, de morte. Mas daí eu cheguei lá, como Deus já tinha encaminhado, o médico é muito tranquilo, muito calmo, falou, não, isso aqui é mínimo. Você vai fazer o tal e tal tratamento e vai ficar boa e não precisa você se preocupar. E a minha preocupação era o meu cabelo, né? O que eu vou, agora eu vou ficar sem cabelo, e foi. E eu me lembro que eu estava deitada lá chorando, chegou a Maria Luísa e falou, mãe, você não tem vergonha? É só um cabelo. Pensei, meu Deus, eu levar uma lição de moral da minha filha daquele tamanho, é só um cabelo. Claro que não é só um cabelo, né? Tem toda uma questão. Nisso já era fevereiro, março, veio a pandemia. Então eu fiquei em casa. E eu ficava, assim, o que era a minha vergonha, que é eu aparecer para os outros, eu fiquei em casa. Uma coisa que, quando meus colegas da escola descobriram, né, e tudo. Eu sempre dizia assim, quando acontecia alguma coisa, eu dizia, ah, Deus é mais, né? Acontecia um problema na escola, eu dizia, ah, Deus é mais, nós vamos dar um jeito, vamos pra frente. Eu sempre fui muito positiva, assim, eu sempre achei que o copo tem que estar meio cheio, Deus sabe o que faz, vamos lá que nós resolvemos, né? E até eles falaram, nossa, Luciane, você tá doente de novo, porque eu tinha problema na coluna, e você tá aí assim, não tá? Eu falei, não, Deus deu a doença, Deus que tire, né? Quando eu ficava muito nervosa, às vezes falava, né, pra Deus, por que isso em mim, né? Daí, algum tempo depois, assim, até com conversa com o pastor, com as pessoas, assim, para mostrar que Deus que cuida de mim, eu tenho que saber que eu não sou forte. Porque eu sempre tentava ser, eu sou forte, vamos aguentar isso. Vamos achar uma solução para os problemas, mas não é. Deus quer que agora eu fique na mão dele, né? O que ele vai fazer? Porque sempre quando se chega lá no médico com esse tipo de doença, você não sabe, né? O que vai acontecer, o que esse exame vai dar. Assim, sempre tentei olhar o lado bom e saber. Algum propósito Deus tem para mim. Porque eu, de novo, não sei, né? Isso depois a gente... Mas eu sempre tentei ver o lado bom, saber que Deus vai, né, que Deus ia resolver isso, como que ele ia fazer, não sei, e pedindo para ele, ó, me ajuda a ser forte, porque eu tenho que
que passar isso, né? E daí ter uma filha pequena, eu pensava, eu não posso me abater porque eu tenho ela ainda, né? Então, quando eu cheguei, o médico já fez o planejamento do tratamento. 4 químios, cirurgia, retirada do nódulo, mais 4 e radioterapia. E daí eu comecei a fazer e veio a pandemia. Eu tinha feito as 4, né? Quando chegou a hora de eu fazer a cirurgia, eu não podia fazer, porque o hospital não podia, eu não podia ficar em centro cirúrgico, não podia correr o risco de ter que ir para uma UTI, não podia entrar em contato com a Covid. Aí o que ele fez? Não, você não vamos continuar o tratamento, porque você ia fazer 8, né? Só vai mudar a ordem. E eu fiz as 8. Daí fiz as 8, foi mês de junho, julho, terminou, então agora temos que fazer a cirurgia. O nódulo era 2,5 por 3, não era tão grande, mas também não era pequeno. Fiz as químios e chegou o dia da cirurgia, né? Tudo bem, fui lá, fui fazer. Quando o médico abriu, eu já não tinha mais nódulo. Deus já tinha retirado, porque eu não tinha mais nódulo, né? E isso já facilitou todo o tratamento. Retirou o que tinha lá, porque não tinha mais nódulo. Ele até falou, olha, deu o objetivo que tinha que ser. O nódulo acabou, né? Então, eu fiz a cirurgia e fiz as radioterapias, porque elas são de praxe. E até eu fiz e, assim, eu via que as pessoas, quando eu me encontrava com elas lá, elas estavam tendo muito problema, queimava demais, ou, né, o seio ficava muito. E eu não tive problema nenhum. Assim, ela ficou um pouco mais escuro, mas eu não tive queimadura, não me doía nada. Eu até ia e voltava todo final de semana, eu mesma dirigindo, né? Mesmo após a cirurgia, tudo. Não tive problema no meu braço, não tenho, porque pode ficar com dor, tal. Não tive dor, não tive inchaço, não tive nada. Porque daí correu tudo de acordo com o que era o esperado, né? Porque daí estava tudo resolvido. Mas a gente é acostumado, né? Assim, se você morrer agora, a gente na igreja, né? Toda a vida a gente tá com... Se você morrer agora, você tem certeza da tua salvação? Eu fiz o balanço da minha vida, pensei, não, se eu morrer, eu vou para o céu, beleza. Então, assim, o que é a minha maior preocupação é a minha filha, né? Daí comecei a pensar, e agora? Eu morro e deixo ela? Daí pensei também, não. Conversei com ela, ela tem certeza da salvação? Tem. Então, assim, quando a doença, eu não tinha medo de morrer. Eu pensava, pode ser que eu morra, né? Até dizer, se for para morrer, que morra logo, eu não quero ficar sofrendo. Mas eu não tinha medo, assim, de morrer e nem o que ia acontecer comigo, ou como que as pessoas que eu ia deixar Maria Luísa, o que isso ia acontecer. Eu pensei, Deus sabe o que faz, né? Mas eu nunca tive, assim, um medo de morrer, né? Não fiquei pensando no futuro, não fiquei pensando na minha filha muito, assim, que era o que mais me entristecia. Pensei nos meus pais, na minha família, né? Mas Deus sabe. Se Deus quer, não sou eu que vou ficar, né? Eu ficava muito feliz quando eu recebia uma mensagem ou alguém mandava que o pessoal da igreja está orando. Ou o pastor vinha aqui na casa e escutava meus lamentos, aquilo me aliviava, né? E eu conseguia ver o outro lado, porque às vezes a gente não consegue ver, né? Eu sabia que a igreja, né, tava orando, até as pregações pela internet. Foram muito importantes para mim, porque eu não podia ir. E eu assistia todo domingo. E às vezes, quando eu não assistia no gravado, como eu ficava 4 horas fazendo químio, às vezes eu ficava lá escutando a pregação do pastor, né? Ou as músicas da igreja, que saudade que dava de ouvir o Bima cantar. Eu gosto muito de ouvir o Bima cantar, né? Eu escutava, aquilo me alegrava, me fazia me lembrar da igreja, das coisas, esquecer do momento ruim, né? Eu ouvia sempre a pregação e eu ouvia as músicas. Assim, quando eu já tinha ouvido a pregação, que agora já ouvi, eu ficava escutando as músicas. Ou quando o Bima tocava uma música que eu gostava muito, eu ia lá, ia e voltava, ia e voltava. Eu gostava bastante de ouvir. Os meus pais foram muito importantes porque eu sempre vejo o meu pai assim, o cara forte, né? E daí quando eu cheguei, eu falei, pai, e agora? O pai falou, não, isso daí resolve. Não, não, ele sempre, vamos orar para Deus, que Deus vai resolver, vai encaminhar e não se preocupe. Que Deus quer aquilo que, né? Deus tem planejado para a tua vida, mas nós vamos orar e Deus vai ouvir a oração, né? E a minha mãe também é o lado mais do coração ali, né? Que dá a força.
que me ajudou muito com a minha filha, né? Eles me ajudaram muito, porque daí às vezes eu não tinha muito, e eles cuidaram e cuidam sempre, né? As minhas irmãs, eu acho que sem as minhas irmãs ali eu não ia me deram apoio, né? Principalmente com a Maria Luísa. A minha sogra foi lá comigo, né? Na cirurgia, porque o pai e a mãe não podiam ir por causa da questão do Covid. A minha sogra foi lá e cuidou de mim. A avó do Felipe, também a dona Déia, me ajudou bastante. E o Felipe, né? Que coitado, ele que tinha que aguentar eu chorando de noite, aguentar me levar, me buscar, até hoje, né? Ele que vai lá, escuta, resolvia as coisas pra mim, ajeitou tudo, né? E daí, que é o que sempre tá comigo, ele que me dá força. Eu sempre tenho certeza que Deus tá comigo, e uma mensagem que sempre vem no meu coração é quando Deus abriu o Mar Vermelho, né? Então eu sempre lembro, eles chegaram lá e Deus abriu o impossível. Então o meu Deus é o Deus do impossível. Se o médico está dizendo que é impossível, é aí que Deus vai agir. Deus é o Deus do impossível. E Deus faz. E é a hora que Ele quer. E por que Ele quer, a gente não sabe, mas nós temos que saber que colocar na mão dele, também assim, que Ele é o meu amigo, né? Então, às vezes, quando eu estava muito triste, muito brava, muito alguma coisa, eu ia orar e falava com ele, dizia, poxa Deus, por que isso, né? Tenho certeza que a minha vida está na mão dele, que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer e porque ele quer. Cabe a mim aceitar e tentar compreender, né? E essa é a minha grata memória.